E falando sobre o assunto que vem chamando a atenção da nossa região, a situação da prefeita Giovana Gersten de Trombudo Central, o médico falou ontem sobre a internação na UTI e a amputação da perna da prefeita Giovana. Na manhã, então, desta quinta-feira, o médico Dr. Marcelo Gambetta, que também é diretor técnico do Hospital Regional Alto Vale, concedeu uma entrevista coletiva para esclarecer a situação da prefeita Giovana, do MDB, internada na unidade de tratamento intensivo UTI. A prefeita tem 39 anos e enfrenta um quadro grave após ser diagnosticada com trombose, levando à amputação da perna esquerda na última segunda-feira. Bom, então a Giovana, ela chegou para a gente com um quadro de uma trombose arterial de membros inferiores, de ambos os membros inferiores. No sábado mesmo ela fez uma primeira cirurgia, onde esses trombos foram retirados, veio para a UTI para cumprir o pós-operatório e poucas horas após ela fez uma retrombose. Ela voltou para o centro cirúrgico mais uma vez, teve que fazer um bypass, que é um desvio de sangue, e uma fasciotomia, que é abrir a musculatura para que o inchaço daquele membro possa ocorrer de uma forma mais adequada. Não teve uma evolução satisfatória. No domingo ela precisou fazer uma nova trombectomia, retirar novamente os trombos e, infelizmente, sem ter um bom resultado, na segunda-feira ela evoluiu com a amputação do membro inferior esquerdo. Na segunda ainda a gente estava bastante preocupado com relação ao membro inferior direito, já que a trombose dela era bilateral, mas felizmente ela vem tendo uma boa evolução do ponto de vista do membro inferior direito. Hoje a condição clínica dela é muito mais tranquila do que era no começo do tratamento, ela está com uma quantidade bem pequena de medicação para manter uma pressão adequada. A função renal dela é uma coisa que nos preocupava bastante, um item que estava nos preocupando, e hoje é o primeiro dia em que ela estabilizou com uma discreta tendência à melhora. Ontem estava em coma induzido, com sedativos, foi retirado o sedativo ontem, ela já começou a ter sinais de despertar, e ela está com um analgésico pela veia que também pode ter um efeito sedativo. Então a gente optou por desligar esse analgésico da veia para ver se a gente consegue um despertar mais adequado, mais sustentado, para que a gente comece a pensar em tirá-la do ventilador. Doutor, o que provoca a trombose? Pois então, especificamente no caso da Giovana, ela já tinha um diagnóstico de uma doença chamada síndrome antifosfolípide, que é uma alteração genética que predispõe à trombose. Vários são os fatores para a trombose, e aí saindo um pouco do caso dela, mas falando de fatores em geral. Uso de anticoncepcional, cigarro, pessoas que ficam acamadas por muito tempo, pessoas que ficam numa mesma posição, trabalhadores que ficam muito tempo numa mesma posição, obesidade. As doenças oncológicas, os cânceres de um modo geral são propensores à trombose, então tem uma série de fatores. As mulheres têm mais trombose do que os homens de um modo geral, então é uma doença multifatorial, mas especificamente no caso da Giovana ela já tinha um diagnóstico, até porque ela já tinha tido uma trombose de membro superior anteriormente. Doutor, e é uma doença silenciosa, O que as pessoas precisam ficar atentas? De um modo geral, sim, é uma doença silenciosa. Basicamente, o que a gente tem que fazer é evitar esses fatores de risco. Então, nas mulheres, o uso de anticoncepcional é uma preocupação, e a associação de anticoncepcional com cigarro é uma combinação muito ruim. Pessoas que vão ficar numa mesma posição muito tempo, ter o hábito de, por exemplo, numa viagem longa, fazer pausas para famosa esticada nas pernas, que os nossos pais e avós diziam, era uma sabedoria popular, não fique muito tempo sentado, saia dessa posição. Perda de peso é algo que sempre é positivo na questão do risco da trombose, e infelizmente em alguns pacientes a primeira manifestação é a trombose propriamente dita, quer seja a trombose venosa, quer seja a trombose arterial. São duas doenças que, apesar de ter um mesmo nome, são doenças que podemos dizer que são distintas. Doutor, ela chegou a ter risco de morte, e daquele quadro apresentado, se ocorreu para hoje, como que está, qual a variação que nós tivemos?
Sim, os primeiros dias ali a gente estava bastante preocupado, a gente continua preocupado, porque é uma paciente que ainda está na UTI, ainda está em ventilação mecânica, mas o risco dela de chegada era um risco bem elevado e hoje ele é um risco moderado. Então houve uma melhora importante, mas ainda é uma situação de risco. O senhor tem ideia de quando começa a diminuir a sedação? Pois então, o sedativo principal, que é o que faz dormir mesmo, né, de fato, que é o midazolam, foi retirado ontem já. O midazolam ele acumula na gordura, então ele pode demorar até em torno de 72 horas para perder o seu efeito pleno. E para ela que está com uma disfunção renal, né, que os rins não trabalham adequadamente, esse tempo pode ser um pouco maior, mas ela já começou a ter despertar. Isso é um ponto positivo, né? A gente tirou a sedação ontem e ela já começou a ter os primeiros sinais do despertar, do acordar. E hoje eu acredito que com a retirada da outra medicação, que é o fentanil, que é o analgésico, a gente consiga ter um despertar mais eficiente, ao ponto de que, se ela acordar bem acordada, a gente começa a trabalhar com a possibilidade de tirá-la do respirador. Doutor, justamente, o que a equipe médica espera para os próximos dias? Como deve seguir se tudo correr normalmente? A expectativa sempre é de uma progressão que possa ser o mais rápido possível, né? A gente sabe que a ventilação mecânica ela é um mal necessário, mas ela aumenta outros riscos, como o risco de infecção, por exemplo. Então, essa sempre é uma preocupação do paciente que está em ventilação mecânica. Então, a nossa expectativa é basicamente que, tirando essa medicação que pode ter um efeito sedativo, que ela comece a ter um despertar mais sustentado, porque assim, ela abre os olhos, ela responde aos chamados, ela entende que está sendo conversado com ela, mas ela não consegue manter essa vigília, esse despertar. Então, na sequência, quando tu cessa o estímulo, ela volta a dormir. Retirando a medicação, se ela conseguir ter um despertar eficiente, a nossa expectativa é que ela possa sair do respirador o mais breve possível. Da perna direita, doutor, especificamente, ela pode voltar a ter trombose, pode voltar daqui a pouco a ter uma complicação do seu quadro? Pode, porque ela tem uma doença que é uma doença crônica, né? E mesmo depois da alta, né, a gente entendendo que ela evolua bem e saia da UTI, ela sempre vai ter risco de trombose, porque ela tem essa alteração, né, essa síndrome, e isso, como já aconteceu no passado, de já ter tido um evento trombótico, pode novamente vir a ter outro evento. Claro que o uso de anticoagulantes acaba reduzindo esse risco. Ela está com anticoagulante pela veia contínuo, né? Ela faz heparina contínua pela veia. Essa heparina vai sendo ajustada por exames de sangue para que ela fique anticoagulada de forma segura, para que não faça novo evento trombótico, mas ao mesmo tempo não faça sangramento, que são as duas preocupações, né? Se eu afino demais o sangue, sangra. Se eu não afino o sangue, trombosa novamente. Então, achar esse meio termo nem sempre é fácil, mas tem sido possível. E, posteriormente, daí com a alta, e medicação pela boca, né? São comprimidos anticoagulantes na forma de comprimido.